É isso aí, gente, mais uma tarde, mais uma vez, Rumos e Trilhas com vocês. Bom dia, boa tarde, até rimou, hein? Eu tô me superando. Mais uma tarde, mais uma vez, Rumos e Trilhas com vocês. Nossa, eu tô genial, Carlinhos. Nossa, Fernando Pessoa. Em pessoa, né? Ele até cortou todas as apresentações. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais uma terça cultural, um sucesso de audiência aí, o mundo do teatro, da cultura num todo, nos acompanhando, mandando Facebook, mandando tudo. Senhor Douglas, como o senhor está hoje? Boa tarde, boa tarde. Noite e bom dia. Vou responder à altura. Oi, Léo, como vai você? É bom te ver. Mas hoje estamos poetas aqui. Vamos ver o que sairá de Mari Gabi depois de um elogio que ela teve aqui nos nossos bastidores. Agora ela vai, você vai ver como ela vai honrar o nome agora. Agora ela vai explodir, ó. Fala, Mari, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Só isso vou falar. Não tô inspirada hoje. Ih, Carlinhos. Mas foi fofa, foi querida, foi autêntica. Obrigada. Sem criatividade, na verdade. Ela não tem criatividade. Vamos ser honestos. Você vai puxar saco dele, só quis imitar ele, só isso. Obrigada, Douglas. Gente, vamos seguindo aqui o programa, fazendo as devidas apresentações, que eu já tô falando Carlinhos, os ouvintes devem estar falando, mas quem é? Quem é? É ele. É Carlinhos Machado. Boa tarde, Carlinhos. Carlinhos Machado, o grande, o ator, o mito. O monstro do teatro. É um monstro. Uma lenda viva dos palcos paulistanos. É um mini monstro, né? Gente, lembrando aqui, como sempre, de Pet Shop Sé. Tudo em seus produtos veterinários. Lá você encontra tudo. Fala com o Adailton, fala com o nosso amigo Francisco. Um beijo, e olha, meninos. Onde eu tô passando, o pessoal tá falando, Léo, é legal o Pet Shop Sé. Eu falei, é legal. É maravilhoso. Pode ir lá. Carlinhos, você vem comprando lá pros seus bichinhos? O que você tem de estimação, Carlinhos? Eu como Frolig todo. Ah, você compra pra uso próprio? É isso? É bom. Tem algum molinho especial, alguma dica que você dá uma olhada? Não é com cerveja mesmo? Com cerveja. Mais gostoso. Tá ótimo. Ontem comi Whiskas. Foi Cuidado que o Whiskas às vezes dá problemas renais, viu? Pronto, os caras agora vão me processar. Agora já era. Ótimo. Agora ele acabou com a patrocinação, né? Vai ajudar a vender pra caramba ainda. Gente, vamos seguindo aqui, então, Pet Shop Sé. No Facebook. Como eles estão no Facebook, Douglas? Pet Shop Sé. Assim, facebook.com/Pet Shop Sé. O cara não sabe fazer merchan ainda. Depois a pior, a ruim sou eu, Carlinhos. Ele não sabe fazer merchan, não tem jeito. Eu não sei porque não veio dinheiro pra mim. Vocês fazem o merchan e eu não vejo entrar o dinheiro. E aproveitando aqui, eu queria mandar um abração lá pra escolinha que fica no Tatuapé. A Escola Algodão Doce, Mariana. Um beijo, viu? As meninas um beijo lá pra todos lá que estão nos escutando. Crianças, a Vera, aqui no nosso evento aí que nós tivemos, veio falar que é ouvinte assídua. Um beijo pra Vera, pra Márcia. Pra apoiadoras todas delas lá, Tatiane, Ariel, enfim, pra todo mundo. Bem, Ariel é Ariel da escolinha, é isso? Não, porque eu ia mandar pra uma outra Ariel. Não, porque eu ia mandar um beijo aqui pra uma Ariel. É a pequena aí sereia. A Mariana já me confundiu. A Mariana já me confundiu aqui. Ariel, um abração pra você aí também. Tô sabendo que você tá aí com o seu foninho de ouvido, escutando Rumos e Trilhas, Carlinhos. Que já está no Brasil, que já está no exterior, que já passou a atmosfera. O meu telefone bombou. Ligou uma pessoa, foi ó. 100%. Carlinhos, 100%. Quando não liga, dobrou. Era minha tia de Bauru. Gente, vamos seguindo aqui com Rumos e Trilhas. E hoje o Carlinhos trouxe um convidado mais que especial. É o Diego Renges. Acertei? Isso, acertei. Ô, Diegão, e aí, cara, como é que você tá? Muito bem-vindo a Rumos e Trilhas. Muito obrigado por ter aceitado o convite aqui do nosso amigo Carlinhos. Muito obrigado muito obrigado, viu? Valeu. Ótimo. Obrigado. Você pode ir embora. Valeu, obrigado pela presença. Você é um cara bacana. Diegão, por favor, é um ator aqui com a gente. Carlinhos trouxe, ele acabou de fazer a peça. Vamos ver se eu acerto, hein?
Dois Perdidos numa Noite Suja. Exatamente, E Plínio essa Marcos. peça não é por acaso que é uma peça de Plínio Marcos. Sim. Porque hoje nós teremos no... Assunto do dia. Qual será o assunto do dia, Dr. Douglas? Por que será que trouxemos um ator do diretor Plínio Marcos, que interpretou, né, uma peça de Plínio Marcos? Porque o assunto do dia são autores polêmicos. Grande Carlinhos! Carlinhos, você que sugeriu isso, você está querendo causar um estresse hoje no programa? Não. Qual a sua Quer intenção? polemizar? Não, Você já- jamais. Eu sou a Então pessoa mais... não, então vai embora, porque aqui é polêmica pura. Que grosseria é essa? Não, aqui é polêmica pura, a gente gosta de sangue aqui. Ele cortou a barba e ele ganhou cortou forças. a barba, Ele ganhou forças. Ele acha que é Não. você. Ele... Ele não deixa eu falar. a grande ele já decepção tá assim. dele foi que eu comecei a deixar a minha crescer. Ele já tá desesperado. Por isso que eu cortei. Aliás, hoje a gente tem plateia, tá um pouco inibido aqui. É, gente, Né? vamos agradecer o pessoal. que Hoje tá no temos estúdio, aqui né? Renan. Obrigado aí, hein, cara. Se você quiser participar, falar alguma coisa, você vem aqui. Hein? Ah, Não, como Quer ser não? Pode polêmico? aparecer Pode aqui. vir. É, gente, aliás, quem quiser assistir é só vir, tá? É só vir, nós estamos aqui, ó, o Álvares Penteado 185. Isso, É todo- subir, fala com o senhor Dadá, ou o senhor Antônio, e Isso. sobe pra cá. E a Sobe, gente invade. grava, é muito legal, é quase o Jô Soares. Vai gravar com a gente, vai se divertir muito. A produção é a Renan, só mesma. esqueci o A nome produção é da igual. sua noiva, pô. Larissa, um abraço, obrigado aí também. E vamos seguindo com esse assunto polêmico. Polêmico. Nelson Rodrigues e Não, na verdade. Plínio Marcos. Eu Carlinhos, penso, o que gente- você tem a dizer? São dois grandes dramaturgos do teatro brasileiro. Tanto o Nelson quanto o Plínio, eles são hoje os autores mais encenados nas escolas de teatro. Porque são autores completos. Né? Eles têm, ao mesmo tempo que eles têm humor, eles têm eles mexem com a dramaturgia, eles mexem com a sua emoção e com assuntos totalmente polêmicos, assuntos do cotidiano. Né? Então, o Plínio foi considerado um autor maldito, né? Por quê? Porque ele fala do submundo. Carlinhos, só para nós e nossos ouvintes, né? Para nós nos situarmos. Qual foi a época deles? Qual foi o período que eles estavam na ativa, escrevendo? Só para a gente se posicionar no período Eles foram e aí entender. Foram pessoas muito importantes no regime militar, né? Nos anos 70, nos anos 80, tanto o Plínio quanto o Nelson, eles se tornaram tão polêmicos porque eles também eram esquerdistas. Foi né? ali que eles apareceram, Carlinhos, essa data? Sim, Então, entre eles 70 apareceram, e 80, foram presos, ali que começou a ter presos, as eram peças. perseguidos, porque as peças deles falavam, não tinham censura, né? Então eram temas fortes para a época e que eles não tinham medo de censura nenhuma. Mas, Carlinhos, eles não tinham que passar pela censura também? Eles tinham que passar pela censura. E como que eles conseguiam passar, cara? O que Não acontecia? passavam. Não passavam. Eles eram fichados, eles eram presos, só que eles continuavam escrevendo e fazendo. E aí o que eles faziam? Eles faziam em grandes faculdades. Aonde tinha onde podia fazer. podia isso. fazer. Não podia em lugar nenhum, né? Né? Então eles tiveram uma importância porque assim, eles denunciavam aquilo que ninguém poderia falar. Né? Eles são Então era fantástico Eles isso. são os pais da teatro polêmico? Seriam? Não. Não acredito Brasil? que sejam os pais, acho que não chega a isso, acho que tem outros autores polêmicos também, mas eles foram as pessoas que mais tiveram em evidência dentro desse regime militar, né? Dentro dessa ditadura, eles foram pessoas que trabalharam pela democracia do Brasil, foram pessoas que lutaram pela cultura do Brasil, lutaram contra a censura, né? E grandes dramaturgos, assim, fantásticos. Eu que sou um diretor de comédia, que gosto de comédia, mas eu aprendi a amar Nelson Rodrigues e aprendi a amar Plínio Marcos. Porque, assim, eu assisti espetáculos que eu falava assim, meu Deus do céu, né? E que era realidade, era uma coisa que não era fictício, aquilo acontecia.
Carlinhos, então, será que eles só não escreviam, assim, eles nessa parte de dramaturgia, eles eram então grandes dramaturgos ou eles escreviam o que eles enxergavam? Não, eles eram grandes dramaturgos, até porque eles brincavam um pouco com o cotidiano, com a coisa, sabe? Então, de uma tragédia, eles colocavam uma pitada de humor. Então, eles sabiam fazer, né? Eles eram gênios. Né? Eu tenho certeza que são dois grandes gênios do teatro brasileiro. E essa coisa da polêmica, você acha que eles não usavam muito isso? Qual a diferença de polêmica e apelar, hein? Então, não era isso, você acha? Era isso. É porque assim, nos anos 70 e nos anos 80, um homem beijar um outro homem na boca, como era no Beijo do Asfalto de Nelson Rodrigues, isso era polêmico, né? Hoje você vê beijar na Praça da República. Hoje não. Hoje então não é mais polêmico. Então a época, tudo que se fazia, que saía do cotidiano, que saía do dia a dia, tornava-se polêmico. E eles eram pessoas já mais avançadas. Então naquela então eles época, não usavam isso para eles aparecer, já eram né? ousados. A intenção não era essa, porque eles realmente queriam quebrar. Na verdade, já existia tudo isso, só que camuflado. Só que eles tinham a coragem de mostrar isso, coisa que outras pessoas não tinham. Então, por isso eles eram grandes gênios. Porque eles não tinham medo, eles mostravam aquilo que era. Então, não é que eles estavam inventando. Esses casos de família do Nelson Rodrigues, né? Que a cunhada cata o cunhado e não sei o quê. Isso sempre aconteceu aí, né? Sempre eles aconteceu. Só vinham, é o que você disse. Só que ele só que mostrava. Né? É assim a vida que como ela acontece. é. Oi? Se fosse passado hoje, não teria tanto impacto quanto na época. Exatamente, entendeu? Então é muito legal. E a mesma coisa o Plínio, né? O Plínio mostrava o que acontecia nos presídios, o que acontecia, o maltrato, aquela lei da sobrevivência. Então ele mostrava, né? Tem um coisas espetáculo reais, do Plínio que é um dos espetáculos mais pesados da minha, assim, que chama Barrela, né? Que era um espetáculo assim que você saiu do teatro, meu Deus, entendeu? Porque era pesado. Então, naquela época, são coisas... Ainda hoje me incomoda. São coisas, digamos, que ele passava a vida real pro palco, certo? De certa forma. Exatamente. Só que não chegava a ser tão real porque era camuflado. Então, às vezes as pessoas falam, isso não acontece, isso não pode acontecer. O falso moralismo, isso, né? E por isso... E aí, eles não tinham isso, eles falavam mesmo. E aí, por isso, talvez beire um pouco a polemização? Porque assim, se você mostrar um beijo... Sim, porque naquela época isso era polêmico. Era uma coisa normal, só que isso era... Ele dava um tom maior para a situação. Aquilo era polêmico, né? Você vê a pessoa traindo, a cunhada transando com o cunhado, entendeu? O cara beijando o outro na rua. Era uma certa... Enfim, era certa... A dor da verdade, tipo... A dor da verdade. Acontece. Aí, tipo, galera, e pior que as pessoas iam assistir e sabia que isso acontecia, mas ninguém podia falar nada. Às vezes até quem estava sentado lá estava fazia, fazendo aquilo. Né? Mas na cara do gol. Carlinhos, então, na época, como artistas, eles não conseguiram, então, andar, né? Era uma coisa que ficava... Conseguiram na época também? Porque eles ou foram é aquele grandes... artista que depois que morreu aí que explodiu tudo? Não. Eles foram grandes artistas, respeitados, muito respeitados pela classe artística. Tanto é que a gente hoje, todo mundo da minha geração, que já estou com 55 anos e que fizemos teatro dos anos 70, a gente tem um respeito e um carinho grande por Nelson Rodrigues e por Plínio Marcos, porque eles foram as pessoas que mais mostraram o teatro de verdade. Carlinhos, a classe toda, então, os respeita ou tem alguém que acha que não é assim? Eu não conheço. Você sabe que tem esses caras, né? Eu não conheço. Que enche o saco. Eu não conheço. Eu acho que eles chegaram num ponto que eles foram tão perfeitos naquilo que eles fizeram e tão verdadeiros que hoje eles continuam, embora não estejam mais conosco, eles continuam atuais. Porque todo mundo já fez um texto, principalmente do Nelson Rodrigues. Eu acho que ele é o mais ainda. Eu acho que Pelo menos nós que somos leigos de teatro, que vamos às peças e tal, sempre o Nelson Rodrigues o cara fez. É igual tocar violão, sabe? Todo mundo toca do Roberto Carlos. Eu acho entendeu? que quem estuda teatro é obrigatório. Lá, tá vendo? Ler Nelson Rodrigues e Plínio Marcos. Isso eu acho que é obrigatório para um ator.
O ator que não conhece Plínio, não conhece Nelson, ele não conhece nada. Carlinhos, agora vamos falar com ele, com o Diego, que ele tá aqui justamente por isso. Ele acabou de encenar uma peça, né, de Plínio Marcos, e com todas essas... vamos chamar de polêmica, tá? Eu não sei se pode ser essa palavra, mas é uma peça recheada de assuntos delicados, isso, aquilo. Diegão, como é que é encenar uma peça desses dois... Eles foram escritores, né? Autores. Eles foram atores? Dramaturgos. Ator não. O Plínio Marcos o foi Plínio ator chegou também. a fazer. O Plínio Marcos chegou a fazer algumas peças? Etc. O Plínio era uma coisa incrível, né? O Plínio, ele andava de chinelo havaiano. Uma figura. E bermuda e tal, e ele vendia livro ali no MASP. E ele ficou vendendo livro. Aqui. E aí a gente falou, porra, o Plínio Marcos, poxa vida. Isso ele já com as peças dele, com o consagrado famoso, e tudo? Consagrado, ele ia vender os livrinhos dele na barato. boa. E chegava na época no Gigeto, e chegava lá e falava, eu quero uma cachaça. Entendeu? Então era uma coisa... E vocês, todo mundo sabendo quem era, e o cara, meu Deus, é ele. Né? E chinelão, o pé preto. Vamos que vamos. Não queria nem saber. Ele era que fantástico. Figura. Era uma pessoa fabulosa. Então, Diegão, e aí? Como é que é encenar duas peças, né? Peças desses dramaturgos aí tão famosos, polêmicos, respeitados, tudo misturado. Tem um peso dramático de fazer, reproduzir um dos textos do Plínio. A gente está com esse repertório já há 1 ano, etc. Então, depois de 1 ano, a gente está fixando o trabalho, a gente apresentou, entramos de férias e vamos retomar agora em agosto. 2 Perdidos numa Noite Suja. 2 Perdidos numa Noite Suja. Do que se trata esse aí, cara? Dentro dessas que a gente falou de família, disso, daquilo, qual que vem a história desse 2 Perdidos numa Noite Suja? Cara, a história é a história de 2 personagens que dividem um quarto de pensão, eles moram no muquifo, etc., e muito conflituosos, uma relação conflituosa ao mesmo tempo com uma cumplicidade, né? Eles são subproletários, assim... São 2 homens. São 2 homens e eles carregam caixa no mercado para sobreviver, ganham muito pouco, sendo que um vem de uma cidade pequena, o outro já é de São Paulo, de uma grande cidade, etc., um vem com princípios, com toda uma bagagem, estudou um pouco mais, e o outro nem tanto, é um vagabundo, assim, um malandro, né? E eles acabam se conhecendo em São Paulo, dividem um quarto juntos, e daí a história retrata, tipo, violência, drogadição, bem pesado, assim. O assunto a história, vai forte, então. Essa é a polêmica, então, da coisa. Sim. Tem bastante cenas fortes, estupro e etc. E assim vai. E qual a faixa etária de uma apresentação dessa? Como assim? No teatro pode entrar qual a idade, quantos anos? 14 anos. 14 assim, anos pode já? Não. Mesmo com todas essas cenas aí? Então, mas assim, como a gente apresentou na escola, não tem a direção, a voz da direção, muita coisa cortada, entendeu? Então não tem... Tá. Aquela preocupação escolar, né, Carlinhos? Que a gente tinha falado, hoje né? seria 16 anos. Na atual conjuntura, acho que 10 anos o moleque já vai entender, né? Aí vai falar, não, entender vai, mas às vezes o cara... Não é assim que faz, não, Douglas, olha. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Foi o que você pergunta. disse, Carlinhos. Hoje ele está meio ansioso. Você vê que ele está meio agitado. Tá inquieto. O final de semana, eu não sei como estão os ele tá namorados, o inseguro. coração dele. Eu só Inseguro. Acho que a palavra é insegurança. Ele está inseguro. Né? Ele pôs a camiseta hoje do Rumos e Trilhas, ele andou com o peito estufado aí pelas ruas do Ele centro. acha que ele pôs a roupa do Batman. E as pessoas sabe pararam coisa? ele. É isso. Batman, As vamos pessoas lá. pararam ele. Então eu não sei, ele ainda não consegue lidar muito bem com isso, Carlinhos. Uma pergunta pro Diego. Eu não posso falar Como Você tudo para todo mundo. contracenar, receber o papel de Tonho. Nelson, né? Eu fazia o Tonho. Plínio. O Tonho, o que era De o Tonho? Plínio. O Tonho, ele era o certinho, ele era o bandido? Como que era o Tonho? O Tonho era o certinho que acaba entrando na onda do Paco, né? São 2 personagens, Isso. o Tonho e o Paco.
e ele acaba entrando nesse mundo marginal, que é o que o Plínio Marcos retrata nos textos dramáticos, né? E ele era o cara certinho que veio da cidade do interior, o cara de família, que estudou mais, etc., que chega em São Paulo, se deslumbra, vem sem dinheiro, vem sem muito dinheiro, etc. Ele quer se dar bem em São Paulo, mas ele não sabe como, né? É isso aí, mais ou menos. Mais ou menos a história do Douglas. E tem uma preparação. Sem conhecer o Douglas, isso? ele já conseguiu retratar. Tem sim, a gente fez laboratório, a gente assistiu inúmeros filmes, né? De Tarantino, de violência, Pulp Fiction, Assembleia de Ladrões. A gente fez laboratório também, o grupo no centro da cidade aqui. Isso, Diego, na frente pra entrar essa parte mais agressiva do sim, negócio? Sim, pra mostrar que pegar... na rua é assim. Esse laboratório Exatamente. Foi feito como? Isso me explica, o laboratório. Como que foi feito esse laboratório? O laboratório a gente fez alguns dias aqui no centro da cidade mesmo de São Paulo, na frente do Teatro Municipal. Entrevistamos e ficamos algum tempo com mendigos, drogados, essas coisas, para pegar os trejeitos, assim, né? Mesmo... Porque é um universo, hein, cara? É outro universo, né? Nós do grupo... eu acredito que ninguém nunca viveu nesse universo, né? Então a gente tinha que mergulhar nele, né? Pra conseguir então essa energia, né? Essa energia. Essa energia na hora da você conseguir passar isso, não é? Exatamente. E como foi a reação, você, vamos provar, ficar lá com um mendigo no Teatro Municipal? Como que foi a reação do mendigo? Cara, uma coisa muito louca. É um impacto. Como é que você explica isso? Como é que você abordou ele? Olha, eu vou fazer... Porque pra ele... Eu quero ser mendigo por um dia. Como é que ele... complicado abordar o cara. O que você... É legal isso aí, Carlinhos. Aí ele falou o que pra ele? Aí ele fala, então me dá sua carteira, seu celular, seu emprego, onde você trabalha e fica aí, né? Cara, muito curioso isso, porque muitos que a gente abordou pra conversar, etc... Obrigado, Carlinhos, pela sonoplastia, tá? Eu tô tomando um café, gente. Um café pastilha que tem aqui. É muito bom. São pessoas que tinham família, pessoas que acabaram por algum motivo, ou por um motivo de uma... sei lá... O cara que separou da mulher, atirou na vida, nas drogas, etc. Foi um impacto, uma experiência bem forte. Ô Diegão, e aí falando com eles, tem alguma coincidência? Tinha alguma história que, puta, era sempre assim? A família largou, ou a mulher largou? Sempre, cara. Tem um repertório, né? É engraçado, não é diferente. Se repete, exatamente. Se repete, não é isso? Exatamente. Em todos os casos foi por causa de família, alguns tinham até profissão, eram ex-advogados, etc. Eu fiquei, caramba, cara, como você tá aqui? E você chegou a indagá-los assim, vocês não querem sair daqui? O que vocês pensam? Tá bom aqui? Vocês Eles tiveram gostam, esse papo assim? Eu tive essa sensação. Deixa eu te falar, cara. Eu já conversei uma vez com uma pessoa lá no centro, que ela fez um trabalho pra gente. Ele carrega aqui os móveis no centro. Né? Como não pode entrar carro, então, pô, o cara tira um troco, Carlinhos. Não é pouco, não. Porque ele leva daqui pra um prédio pro outro. E eu falei uma vez, né, numa boa. Pô, cara, e aí, você não pensa? Ele falou, imagina, é a melhor vida que eu podia ter, ainda mais em São Paulo. Em São Paulo você não passa fome, ele falou. Você não passa fome, cara. Onde você encostar ali, o cara vai te dar alguma coisa. Sim. E você vive aqui na boa, não tem dor de cabeça. Antes eu tinha minha esposa que me fez não sei o quê, meus filhos não sei... Sempre coisas de gente, né, que sempre querendo te tirar coisa. Ele falou, meu, agora eu não devo nada pra ninguém, não faço nada pra ninguém, como, pá. Aí eu penso, eu não sei até onde esses caras estão errados ou certos. Não, e é mesmo, porque às vezes pode parecer mentira isso, mas eu faço um trabalho uma vez por mês nas ruas e tal, levando lanche pros moradores e é assim, é quase 90% que você vai perguntar e eles falam isso. Pode parecer. Vai, Douglas, participa da rádio, por favor. Não, vocês não querem falar isso, ou você quer falar? Eu vou falar, quer ver, ó, eu tô começando a falar... Conte a sua experiência pra gente. Conte a sua experiência pra gente, Douglas, hoje você tá chatinho, tá? Chatinho, sem conversa. Conte a sua experiência pra gente, Douglas. Eu não vou falar mais nada. Não, recusou. Ei, Carlinhos, pede pra ele contar a experiência dele pra gente, é simples. Douglas, você foi achado aonde?
Olha, o Diego tão inteligente, tem tanto a falar e a gente cortando por causa do Douglas. Por favor, Diego, prossiga. E Conte aí, mais. cara, aí vocês chegaram, fizeram um laboratório, foram pra peça. Agora uma dúvida de público. Qual que é a receptividade do público com as peças de Plínio, de Nelson? O pessoal gosta, enche teatro, ou ainda se cria uma coisa, não, pô, não dá pra ficar vendo aquilo. Como é que será que tá hoje isso? Bom, eu acho que os textos têm uma análise crítica social bem forte, né? E uma denúncia social muito forte, né? Inclusive esse que a gente está reproduzindo, que é Dois Perdidos, etc., retrata muito bem isso, tipo, jovens que se deram mal, né? Tipo, que não tiveram oportunidade, que não tiveram uma família bem estruturada, etc., e até no final do espetáculo a diretora sugere uma adaptação com notícias, com anúncios de jovens que se deram mal, ou seja, denunciando esses jovens, né? Dizendo para o público, ó, esses são os nossos jovens, Brasil, tipo. É porque é uma peça forte, né? Muito. E como o Douglas disse ali no começo, a gente fala, às vezes a pessoa se vê e é duro pra você quando aquilo mexe com você na ferida, né? Você não vai lá, às vezes a peça mexe demais com você. Você fala, caraca, eu fiz isso, mais ou menos assim, né? Sim, Porra, sim. eu faço parte disso. Aí as pessoa pessoas se não identifica, sabem, né? as pessoas ainda não sabem lidar muito bem com isso. Por isso que às vezes por plateia, né, as pessoas podem ficar meio arredias pra ir, porque, Sim. pô, eu não quero me ver lá, não. Não, e a Muito sensação louco, que né? eu tinha é que a plateia às vezes sentia vontade de rir em alguns momentos, assim, algumas cenas, mas meio que se prendia. Nossa, é muito forte, isso eu não posso rir. Uma plateia mais contida pra não deixar... Cara, como é que eu vou rir do cara dando um tapa ali, um exemplo, né? Entendeu? É louco liberar essas emoções humanas aí, é um barato isso aí, cara. Mas porque qualquer outra peça, você vai fazer uma comédia, né, Carlinhos? Você nas suas comédias, pô, aquilo tudo é uma fantasia e aí você ri sem compromisso. Agora, o legal que você falou, que uma risada no Plínio Marcos pode te comprometer completamente. Completamente. O Diego, você Ou um acha choro, que né, Diego? o que vocês estão interpretando, isso quer passar alguma mensagem? Os autores querem passar alguma mensagem para alguém? Por exemplo, que eles escreveram ali pensando de fato que tem alguém porque eles querem atingir? Existe isso? Você diz algo pessoal? Não, nem o público, mas talvez eles escreveram pensando em alguém ou alguma situação que eles queiram... Uma ferida? Pode ser uma ferida, ou que eles queiram, sei lá, dividir com as pessoas uma experiência. Bom, eu vejo... no meu ponto de vista, que é como eu falei anteriormente ali, que é uma denúncia social, né? Porque são temas pesados, né? Essa coisa do cara que, tipo, vive na rua, ou ganha um pouco, tem que roubar, tem que né? Sei lá... eu achei que como uma denúncia social, eu vejo que a mensagem é essa. E por estar mais próximo da realidade, é mais fácil fazer a peça? O texto ele é realista, né? Tanto que na interpretação, a voz da direção, a Regiane Arruda, que dirige a gente, ela é fiel ao realismo, porque pra gente não fugir, né, pra outro âmbito, né? Sem fantasiar, né? De interpretação, E isso é mais fácil ou é mais difícil? Cara, pro ator. Pra mim é mais fácil, assim, cada ator tem uma particularidade, uma facilidade, né, em um ponto. Pra mim, o realismo deu muito certo. Você se dá bem com o realismo? Pra mim deu certo, né? Eu gostei, foi um desafio. A gente já vinha trabalhando em cima desse repertório há 1 ano. Depois de 1 ano, a gente fixa esse repertório e agora a gente vai ficar em cartaz durante um tempo. Vai apresentar na mostra também, né? E vamos embora. Legal, Diego, vamos lá e com certeza teremos promoções aqui, né, Carlinhos? Claro. Pra gente estar assistindo isso aí, pro nosso ouvinte, e vamos fazer a promoção. O que eu vejo nesses espetáculos todos é aquilo que ele falou. Ele mostra, é uma denúncia social, mostrar o submundo, que todo mundo já conhece, né? Mas ninguém quer falar. Ninguém quer discutir aquela coisa, isso, tá ali, mas não vamos mexer. Não vamos mexer. Só que
Plínio mexia, mostrava tal. Mas o que eu acho legal também, Diego, é que hoje os próprios textos, mesmo naquela época, o Plínio ele colocava situações de humor até para quebrar um pouco, né? Então tem coisas que por mais grotescas né? possam ser, você acaba rindo, né? Porque às vezes você ri do ridículo, né? Você ri e fala, meu Deus, né? Não tem como. A gente tem um exemplo existem aqui. algumas né? tragédias que ela é tão tragédia então que eu você acho ri, assim né? que não te contrariando, nem te corrigindo, pelo amor de Deus, Carlos, mas a gente assim, tem um exemplo aqui na rádio. A gente ri do ridículo, né? né? O Douglas, né? Eu não Obrigado, ia dar Carlinhos. nomes, Eu achei eu que não eu não ia vou dar ter- nomes, porque eles iam falar que eu. Mas, Lembra, porque você sabia já que as outras pessoas iam falar. Você já fala que também, assume que já ia falar, que fala o que você ia falar. algo Não, mas o unânime que eu na quero- mesa, né? só para concluir, na verdade, é que você falou assim, não, às vezes as pessoas têm vontade de rir, mas não ri por medo, por vergonha. Não, deem risada. Se você tem vontade de rir, ria. Porque às vezes aquilo vai te fazer bem. Então, Mas, Carlinhos, você pode aí tá rir. mexendo na ferida, Carlinhos. Então, mas eu acho você que vai às se vezes comprometer. não vai se E as comprometer. pessoas não querem se comprometer, Não vai se Carlinhos. comprometer. comprometer. É isso, não é? Você não vai se comprometer. Vai, Carlinhos. A pessoa tem o fato de livre-arbítrio Não, eu não de rir, vou. ué. O fato de rir não significa que você está debochando ou que você não está achando aquilo certo. Às vezes você precisa colocar para fora a tua emoção. A risada é uma maneira de emoção. Mas Né? Mas então, o problema... você ri, mas você fala assim, porra, que merda. Entendeu? Mas então, qual que é o problema? Se trata de realismo. Realismo. E aí o realismo, aí você se Entendeu? compromete. Não, é aquele ó, velho ditado. Às vezes a gente ri da desgraça alheia. E aí você... Entendeu? Mas ninguém quer rir na frente. Você ri ali Então, meio mas escondido. aí que tá. Mas aí o Aí legal... o Plínio vem e escancara. Aí Né? você se compromete. Então, mas por isso que o Plínio ele te dá essa possibilidade de você rir, né? Porque ele escancara, ele é escancara ótimo. também, vamos rir. Não, eu não tô Sabe, falando... rir, porque não tô falando é pra não rir, proibido mas rir. ele causa Entendeu? essa loucura, né, cara? Essa emoção. Impacto, e o comprometimento né? humano. A coisa que aí, é tão Carlinhos, pesada que você acaba, sabe... Aí você ri de nervoso, você ri de eu acho que até pode rir de né? nervoso. Exatamente. Pode rir de... É o que o Carlinhos Então, falou. coloca a sua emoção pra fora. Coloca a emoção pra fora, porque você sai. Fala, você viu a peça lá, a mulher apanha o tempo inteiro. Você gostou? Gostei. Você gostou da peça que a mulher apanha o tempo inteiro? É uma forma também de você falar, tipo, pra quem quiser polemizar, falar, então você gostou da peça, então você acha que é legal a mulher apanhar e tal, aquela Aí coisa, você explica, entendeu? naquela época não tinha a Lei Maria da Penha, por isso que ela É, apanhava. então, Por isso que eu é uma gostava. forma de assumir também, É né? isso que eu assumia que eu gostava, que eu achava o máximo. Hoje não. Hoje eu Então- passo na porta do teatro. Né? Mas é muito legal. Eu acho que esses textos Não, são ótimos, mexem né? muito com Só a de gente. girar é um tudo isso, teatro, né? é um teatro realista, é um teatro bonito, entendeu? De se ver. É o teatro prestando um serviço até, né, Carlinhos? Um Sim, teatro que sim, se sim. compromete. Né? Eu acho muito bonito. Não é? Um teatro porque que vai lá e mostra alguma coisa. E... o Diego é jovem, tá fazendo aí escola, tá no Newton Travesso. Newton que você fala, Travesso. né? O Newton Travesso e tal. E eu acho muito legal essa coisa do laboratório, do ator ir lá atrás, tentar olhar, Também acho. tentar ver, Essencial. sentir, entendeu? Agora, é legal quando você se aprofundar mais, né? E então aquilo, eu acho que eu não sei quanto tempo foi esse laboratório, mas eu vi que você ficou um ano trabalhando nesse processo do Plínio. Então isso é muito legal, né? Porque você poder sentir um pouco do personagem, da dor do personagem, do que é o que você está fazendo, né? Porque são personagens difíceis, Sim. né? É diferente da comédia. Comédia é cotidiano, é dia a dia, né? Isso aqui é uma comédia. E é mais né? leve, né, Então, Carlinhos? vamos fazer Você faz uma aquilo. peça de rádio. Vamos rir, Pronto, já tem o acabou. Douglas, já tem o Léo, que é quase Obrigado. a Fafá de Belém. Obrigado. Né? Aquela curva, né? Dá risadinha, Léo. Não, daqui a pouco você Tá. fala, eu dou. Porque ela tem que sair, Carlinhos, natural. É natural. Senão o meu ouvinte vai achar Ele que eu dá tô uma forçando, risadinha. que é mentira. Né? Pô, mas agora aqui, ó. E tem a menina romântica, apaixonante, que é a Mariana. A meiga. Meiga. O rosto meigo. Ele não me fofa, conhece a quando eu tô fofa. brava. Entendeu? Eu Que tem o preciso lado disso. vilã, que a gente tá descobrindo. Cenas das próximas rádios. Agora escuta aqui, Léo. Olha que Manda, legal. garotinho, manda. Você tá meio quieto, não sei A se você tá peça meio chama... murcho. do Tá apaixonado. Diegão Tá aqui. apaixonado? Tá.
Ah, então hoje teremos Que porra de bomba. apaixonado? Bomba na Ah, Rumos e para. Trilhas. Tá apaixonado? Bomba na Rumos e Trilhas. Espera um pouquinho, peraí. É a paixão. Agora mexeu comigo. Tá Ah, apaixonado? paixão. Boa. Não. Não? Não. Olha bem nos meus olhos. Não. Ô Douglas, Escuta, Você vamos tá falar de coisa boa. apaixonado? Você já comprou sua TechPix? que? Você conhece alguém que tem TechPix? Não. Quanto você tá ganhando? Porra nenhuma, Carlinhos, nada! Os caras chegam com camiseta nova aqui, olha, a roupa da Lady Gaga aqui. Estamos a Lady Gaga no estúdio hoje, É, a hein? Lady Gaga, Lady Mari Se Gaga. soubesse, tinha colocado a música em homenagem a ela, É a pô. Lady Gabi. Lady Lady Gabi. Gabi. E o senhor tá falando e Escuta. não fala o que queria falar. Não vou fala nada, eu mexer quero no falar microfone. com o Diego. Aí, peraí, deixa eu só polemizar uma Olha coisa lá, aqui. ele mexe em tudo. É, eu mexi só de propósito. A peça do Diegão chama Dois Perdidos numa Noite Suja. Agora, eu queria... Esqueci o que ia falar, mas é o seguinte. Puta. Você... Ô, Léo. Não, é Ô, Léo, não, lembrei. É inacreditável. Ô, Léo, ter que quando seguir a audiência contrato, tá cara. subindo... É, ele Vou derrubar, eu tava quero ver- ótimo, aí ele entra, eu quero ver cara. se- Ele mexeu nos fios. Não, veja só, Carlinhos. Ele mexeu nos Não é fios. personagem, tá? Ele... Pera. Diego, você me desculpa, mas Pera. você viu, né? Tava tudo Eu não vou certo, mexer, eu assunto vou falar bom. assim agora, Ele ó. mexeu nos fios aqui, já não, Que eu eu não tô vou- escutando mais nada, porque ele já bateu a mão. O microfone, ele Olha vai como eu vou tanto falar virar aqui que agora. Já começa a dar negócio que eu já pedi pra ele não pôr a mão no microfone. Mas não tem jeito, eu não sei. Eu acho que o papel dele é derrubar o negócio. Posso falar? Quando ele vê, ele fala, tá ficando legal, agora eu preciso cagar. Eu não vou falar pra você, vou perguntar pro Carlinho. Fala, amor. Carlinho, Fala. só quem já se perdeu numa noite suja sabe o quanto é legal, né? Por que isso pra mim? É por isso, eu sabia que você ia fazer essa pergunta. Puta, Carlinhos, eu tô começando a ficar cansado do maluco, mano. Não, agora falando sério. Isso em todos, Ô, Carlinhos. Você só aguenta ele Tem de noite terça. suja que é legal pra caramba, não tem? Vocês pegam, acontecem coisas que só Deus, nem Deus, espero que Deus não imagine. Aí depende. Né? Eu digo Na peça, a Noite Suja é outro contexto. Ah, não, sim, é um outro sim. contexto, Eu tô- contexto mudando, totalmente isso, diferente. tem nada a ver com a é peça. sujo do sujo e tal. Agora, tem a Noite Suja, que é a noite da orgia, Na bebê do beijo da boca. E isso não quer dizer que é um Né? erro, né, Carlinhos? Que foi que nós tivemos a noite passada. Carlinhos, não pode ficar falando no ar, senão todos vão Por isso querer. que ele tá apaixonado, apaixonado, Agora você né? toma, mano. Você fica aí enchendo o saco, atrapalhando todo um Ninguém assunto. entendeu a porra do Agora valeu a conceito que eu pena, quis agora valeu a falar. pena. Bom, Carlinhos. Estou Agora parabenizando eu não o vou Carlinhos falar mais nada, porque Machado. ninguém entendeu nada. Estou parabenizando o Carlinhos Machado. Por isso que ele tá com esse rosto apaixonado. Porque ele tem Ele teve... Vocês são ridículos. vira Fafá, olha lá. Fafá, por favor. Ele teve a noite suja, falou. Ele te chamou pra falar. Eu acho que ele provocou que você Não, falasse. não. Foi isso. Ele queria que colocasse em público. Ele queria... Ele não sabia como, Carlinhos. Gente, vamos voltando aqui, porque depois dessa intervenção, como eu costumo dizer, o cara é cirúrgico. Ele vem e a intervenção dele é cirúrgica nos assuntos. Ele consegue deixar todo mundo fora do ar. E, Diegão, vou fazer uma pergunta pra você. E Nelson Rodrigues, já fez algum, interpretou algum ou não? Ainda não, né? Já você parar. Ainda não, mas a vontade existe. São bons textos também. Né? Carlinhos Machado. Oi. Quantas peças já dirigiu de Nelson Rodrigues? Eu dirigi, infelizmente, só uma. Uma peça? Qual que foi, Carlinhos? Uma que foi Viúva, porém honesta. Que tinha um tom mais de comédia, era mais leve. Era uma coisinha mais leve. Era mais leve e tal, muito boa, muito legal. E eu tive o prazer de dirigir. E foi também não foi comercialmente, foi para uma escola. E eu amei fazer e me apaixonei. Eu sou apaixonado pelo Nelson, eu acho maravilhoso. Carlinhos, você acha que o Nelson ganhou mais espaço, assim? Que nem ele já teve coisas na Globo, né? Ele tem mais espaço? As pessoas falam mais Nelson Rodrigues do que Plínio Marcos? Sim. Por que isso, Porque Carlinhos? o Nelson trata de assuntos mais... Outra linguagem, né, Carlinhos? Ele tem outra linguagem e os assuntos dele é mais do cotidiano familiar, né? Do dia a dia, da família, da mulher,
As pessoas se identificam mais? Se identificam mais. Mais entendeu? fácil, né? De mais conseguir fácil. vender isso. O vamos Plínio dizer já assim. é do submundo. Né? Que é Aí é aquela coisa Colândia, que é o bandido, mais, que é a bandidagem, menos que é... vendável, é isso? É menos vendável e é mais pesado. Né? E o Nelson ele tinha um humor sarcástico. O Nelson consegue ainda deixar a coisa ele meio novelinha, né? Ele é maravilhoso, maravilhoso. Diego, eu não muito sei se é correto a expressão que eu vou usar, mas você prefere humor ou Nelson Rodrigues? Comédia ou... O drama, pra é você isso? interpretar. Eu gostei muito, eu me identifico mais com o drama, eu acho. Mas comédia eu gosto muito, sou fã de comédia, mas pra assistir, não fazendo... Você acha que você não tem graça, Diego? É isso? Nossa, Léo, que ridículo, Léo. Que isso? Não fala isso aí, cara. Vou trabalhar isso, viu? Vou trabalhar isso! Você foi cirúrgico agora. Depois os dois olham pra mim quando eu vou fazer uma pergunta com aquele olhar de o que você tá falando. Não, o que eu tô achando legal das suas perguntas é que você sempre se desculpa antes. Não responde. Aí você pergunta. Não, porque às vezes eu posso falar uma palavra que pode ser uma ignorância e o convidado fala, nossa, nada a ver. sabe? Mas, Diego, porque não esse responde. lance, porque eu acho que o responde. lance da comédia eu acho mais difícil que drama. O que vocês acham? Não, a comédia é muito mais difícil. Até pro ator, né, cara? Porque é que você são muitos tem, anos né, de cara, teatro que do se Léo, né, achar. Teatrilho. É o teatrilho. Não, mas eu acho isso assistindo. Eu acho pro ator. Pro ator porra, cara, que não é fácil ser engraçado, fazer graça, fazer Não, então, o gostoso não da é comédia fácil. não é ser engraçado aí, que é o grande segredo da comédia. Mas, você não precisa ser Carlinhos, engraçado. a eu pessoa não apoio. tem que ser... Não, você tem que ter Piada boa é piada tempo, ruim. você tem que ter o tempo da comédia. Então você tem que ter um bom texto. A comédia é o texto, não é o Certo. ator. Ah, mas o ator pesa, Carlinhos. Então, peraí, calma. Aí já é polêmico. Não. Vamos, deixa eu Carlinhos, tá com explicar. medo? Não, muito pelo contrário. O ator, você pode fazer comédia, o Diego pode fazer comédia, ele tem que ser trabalhado para fazer comédia e você tem que achar o time da comédia nele. Então, mas o time da comédia pra vocês, que são os profissionais, pra nós é a graça. Sim. Mas aí se você não tiver um bom texto, por exemplo, tem pessoa que se acha engraçado, ele chega aqui e começa a fazer palhaçada, ele fica sem graça. E ele não está sendo engraçado, ele está sendo bobo. Ah, Carlinhos, mas tem gente que é engraçada, vai, Carlinhos. Boa, Carlinhos. Às vezes Então, ele pode é achar que ele é o cômica, né? máximo do humor. Exatamente. E ele tá não sendo é. extremamente Então, assim, se ele conveniente. tem um bom texto, e a situação do texto é engraçada, Bem dirigido. e você dirige, e você coloca o time da comédia, de como ele vai dizer aquilo, de como que vai proceder aquilo, aí você torna o ator engraçado, você torna, a graça vem junto com o texto e com o trabalho da direção. Agora, a comédia ela é difícil porque ela é uma pergunta e resposta. Então, não dá pra você fazer... O time é muito... Tem que ter muito time. Tem que ter muito time. Eu acho que você criar o drama no ator... Né? Isso então, é coisa minha, eu tô imaginando. Assistiu O Marido da Minha Acho que Mulher. você criar o drama é mais... Não sei, acho que vocês conseguem, né? Mais... O Douglas foi me prestigiar, graças a Deus, no Marido da Minha Mulher. Foi só elogios, né? E principalmente E aí, eu esqueci o nome do nosso convidado aquela vez lá, o Thiago. O Rodrigo. E o Thiago. Rodrigo Shore. Rodrigo E Shore. aí, por exemplo, o Rodrigo não é um ator de comédia, né? E aí, aliás, o personagem dele é mais sério do que os demais. Então, mas tem isso, então? Tem, Eu tô te lógico. falando, você tá aí, Não, você falou que você eu queria tem que- polemizar. Não, você então tem tem um que ator saber. de comédia, ator Não de... é isso. Todo ator é ator. Não existe ator de comédia, existe ator. Ignorante Agora, você ele tem hoje, que né? saber, Ele tá tem no que limite saber hoje. o time de cada um. Tem uns que funcionam mais para alguma coisa. Você fala, não, isso aqui eu vou dar um personagem assim, porque ele vai funcionar mais para a postura dele. E tem uns que sobressaem mais. Eu, por exemplo, o Marido da Minha Mulher ficou 2 anos em cartaz. Quando eu vi o primeiro elenco, eu falei assim, eu jamais vou substituir nenhum deles, porque eles são ótimos. Só que eu tive que substituir os 4 atores em menos de um mês. E eu consegui manter o mesmo time do primeiro elenco, Então aí tem mão de quem? Do diretor? do diretor. O diretor é que vai saber Claro. dar o time aí O pro diretor ator. que vai dar o time. Então eu vou chegar pra ele e vou falar assim, fala puta que pariu. Aí você vai chegar assim, puta que pariu, não tem graça. Aí eu chego assim e falo assim, puta que pariu!
dentro de uma cena, você criou um contexto e você mudou a ação do puta que pariu. Mas o ator carrega uma graça com ele, ou não? Não. Isso não existe, então. Porque se ele faz isso, ele perdeu, ele cagou tudo. Porque se ele já entra achando que ele é engraçado, ele se perde. Ele se perdeu. Ele não pode entrar e achar que ele é engraçado. Ele não está fazendo stand-up. Né? É diferente. O stand-up é a pessoa, não é um personagem. Então, aí o cara tem que ser engraçado. Ele tem que ser engraçado. Ele vai lá e conta piada, faz o jeito dele, acabou. Não precisa de direção. Agora, o ator não. Ele tem uma história, ele tem um personagem, ele tem que ter existe como que eu posso te falar, uma identidade daquilo que ele está fazendo, o personagem. Agora dele. você, como um grande diretor que é, como é mais fácil lapidar o ator? Pro drama ou pra comédia? Não pros dois, não vai falar que dá pros dois. Eu acho que o drama é mais fácil, porque o drama ele não te tem a resposta. Então eu tinha razão, era aí que eu queria chegar. A comédia, ela é mais difícil. Cara, é insuportável. Você não faz o programa sozinho, velho. Ela é insuportável. Eu só queria escutar isso. Eu queria escutar isso de você, ele vai Carlinhos. comentar dele, entendeu? Porque eu só vou te queria falar, escutar isso de o você, drama, Carlinhos. você não tem resposta. O drama, às vezes, você nem passa a mensagem, mas o público está ali em silêncio, está olhando. Você não sabe se ele está cochilando, se ele está assistindo, o que ele está achando. Agora, a comédia, se você joga piada e se você não escuta a risada, fudeu. Né? Porque então, o ator até deve pergunta e ficar resposta. sem graça. Ah, por isso que no comecinho você disse que pergunta e resposta é essa. É essa. Ah, então você fala direto com o É público. claro. Falou, Você- tem que rir. Você bate e joga, volta, né? você tem que saber. Ah. Você jogou aqui, você tem que ter a resposta aqui. Agora, você entra, você faz uma comédia. Passou 10 minutos de peça, ninguém riu. Porra, que merda que eu tô fazendo. Né? Não, e fica Então em você tem que ter o silêncio, time da imagina comédia. o ator. Carlinhos, Tem que isso criar o time. vai criando aquela bolha no ator e vai abraçando ele vai murchando. O cara tem que ser bom pra segurar, né? Ele não Quando pode, não ri, ele não pode se tipo, deixar envolver. Tem que Ele não ter o pode se controle, deixar né? envolver, tem que fazer. Eu até brinco, eu falo, bom, pagou, não quer rir, o azar dele. É comédia, tá escrito. Não pagou, não quer rir, o azar dele. Desde Outra mau coisa, humor, Diego, fica em casa. outro problema, né? Pra você ver. entendeu? Por isso que eu tinha essa ideia de construir que a comédia é... E aí, por exemplo, E falando o Douglas. Não, o Douglas. O Douglas é engraçadíssimo. O Douglas é engraçado. O Douglas tem uma cara, ele é lindo. Não, Para não, de bater. para de bater. O cara é chato, Não deixa eu falar. né? Ele é Lindo, chato. Ele é chato, isso eu concordo. Chato. Mas ele é lindo, ele é muito bonitinho, o Douglas. Não, mas peraí, Carlinhos, não Mas o pode- Douglas seria um grande ator de comédia, porque Não ele tem ia uma ser. cara boa, Ele tem uma ele tem uma cara de cara de desenho. comédia. Ele faz um Eu tô aqui, desenho. Carlinhos. Eu tô aqui só por causa disso. Entendeu? Tem uma cara. Eu não falo, E você você passa também- rindo, ó. E você também pode fazer o galã, porque você também é bonitinho. Carlinhos, a Obrigado. voz dele não é Obrigado. engraçada. Então, por isso que Né? eu falo, ele é Agora completo. você sempre Ele é vai fazer completo. aquele cara chato. Aquele cara, sabe? Muito bom. O delegado, entendeu? É aquela pessoa Ô, Carlinhos, chata. você tá me agredindo Não, porque Aquele- você não gosta de eu tô sendo polêmica? honesto, tô sendo Você honesto. não gosta porque eu pus jamais- uma polêmica aqui? Eu não E ainda faz tive volta- razão. não faz Ainda eu tive voltar. razão. Léo, você sabe o quanto eu gosto de você. Ele é assim, Carlinhos. Você olha, sabe, releva. se você quisesse, hoje nós estaríamos casados. Sabe disso. Até que Douglas apareceu e mudou tudo. Douglas chegou aqui, de repente tudo mudou. Vamos voltar ao assunto. Carlinhos, você trouxe duas pessoas lá do Peça Marido da Minha Mulher. Traga mais pessoas do elenco lá da peça. Serão bem-vindos. Vai começar de novo, Carlinhos. Para de chaveiro. Você sabe quem é, né, que ele quer, pessoas. né? Traga o elenco todo. Traga mais Vai, as vai. pessoas. Eu Falta tô mais curioso, Gob, porque ele fala tanto dela. É da Luana que você quer falando? Da menina que faz? Isso. Dê nomes, vamos Eu vou lá. trazer Eu ela conheci semana uma que amiga. vem. Ela é cantora, ela é uma Olha aí, atriz que legal, maravilhosa. Ela sério? canta, ela canta, ela tem uma banda maravilhosa. Eu vou trazer ela semana que vem. Ótimo. Luana, eu estou te fazendo um apelo. Venha semana que vem, o programa é seu. Eu não venho porque eu não quero participar dessa orgia. Pode participar. Luana, Por venha. favor, dê o Douglas. endereço pra Luana, porque já que o Carlinhos não vem, você dá o endereço pra ela e tudo mais. Pode falar onde que ela vai nos encontrar. Na rua Álvares Penteado, não é isso? Rua Álvares Penteado, Rua Álvares Penteado, 185. 185. No sexto andar, Sexto andar. sala Sala 6. 605. Grande Mariana, repita.
sala 605. Rua? Repita. Rua Álvares Penteado, número 185, sexto andar, sala 605. Grande Mariana. Com Douglas. Eu pensei que era da minha Ô, Carlinhos, Não, você não vem então terça que vem, é isso? Eu pensei que o endereço era... Carlinhos, Ah, amor, eu não consigo falar isso. Você sabe que eu já me apeguei, né? Eu pensei que o endereço era outro endereço. Eu já me apeguei. Outro endereço. Carlinhos, Outra- vamos seguindo aqui o nosso programa. Gente, já tá tudo certo aí, dica do dia, frase do dia, isso tá tudo na mão, né? a frase é Eu minha. Temos quero uma ler, grande eu queria- piada hoje ou não? O contato não tá rolando. O Jairo né? não Tato apareceu. não está O Jairo- respondendo. Jairo, Jairo, vamos fazer um apelo pro Vamos fazer um Jairo. apelo pro Jairo? Impressionante. Jairo, por favor, eu acho que é pessoal, porque depois que eu cheguei, você nunca mais veio. Né? Hashtag. Mas é- Hashtag Hashtag, Jairo aparece. hashtag, mano. Não é hashtag? Carlinhos. Jesus. Hashtag aparece Não é Jairo. hashtag aparece Jairo? Hashtag. Hashtag aparece Jairo. Meu Deus, o Jairo não aparece nunca, não aparece pra nada. Já, nós vamos cortar esse contrato, hein, Mariana? Vamos. É, não, Vamos tá. cortar Ele já isso tá aí, que não tá ciente, entendeu? funcionando. Já tá E aí tá ciente. ficando difícil demais. Dougleta, meu amigo, eu vou te fazer uma pergunta agora. Venha. Pode Venha. perguntar qualquer coisa? Venha. Você está apaixonado? Não, tá. Vamos voltar ao assunto. Não, é que surgiu a Não, coisa da surgiu. paixão. Não, surgiu, e é uma E certeza, Nelson tem e é tudo a uma ver, porque certeza. Nelson Rodrigues acho que tratava muita coisa da paixão, do descontrole. Dramático, Eu não sou igual um o grande Douglas, leitor, entendeu? mas fazia as coisas assim, puta, eu tenho que fazer a coisa do ser humano, do cheiro, aquela coisa antropológica e... Eu não vou continuar. responder a você. Qual foi a pergunta? Faça de novo a pergunta. Se você está apaixonado. Resposta está nas peças de Zé Celso. Essa é a minha paixão. Carlinhos, o que você acha? O que é isso, Carlinhos? O Carlinhos esse é o estava amor. fazendo Esse é o outra amor, coisa aqui, esse gente. é o- Vocês não estão vendo, mas o Carlinhos estava aqui procurando umas coisas no note Ele dele. Ele levantou. assustou. Ele assustou. Porque era uma parte que o Não, Carlinhos mas ia foi dar uma muito legal. reclamadinha, molhar o bico. Você lembrou de um outro diretor polêmico, Isso, né? eu Celso, que é eu ia fantástico, falar, mas né? ele foi cirúrgico. Né? Agora, o Zé Celso, ele vem da orgia, né? Ele vem da festa. Por da isso, o final de bagunça, semana do Douglas foi intenso, né? Carlinhos. E é maravilhoso. O Zé Celso é uma coisa fantástica. Ele é uma outra linha, ele é uma mistura de Plínio com Nelson, com tudo. E o Zé Celso hoje ele se diverte, né? Então ele faz o teatro para você se divertir, é uma grande orgia, uma grande festa, é maravilhoso. Eu acho ele nota 1000 também. Carlinhos, aproveitando a dica do Douglas, quais outros autores que nós temos assim, seguindo Nelson, Plínio, quem que você poderia citar? Existe alguém moderno agora? Alguém que é dos nossos tempos e que está seguindo essa escola aí? Que talvez esteja surgindo aí agora, seja novo. Olha, assim, uma sinceramente, linha. eu sou muito honesto em dizer que eu não conheço, assim, não tenho acompanhado, na verdade. Né? Eu acho que tem grandes novos autores, mas pelo que eu vejo, esses novos autores não vêm acompanhando essa dramaturgia, né? Eles vão indo mais para um lado comercial, que é o lado da comédia, o lado musical. Mas eu acredito que tem, assim, eu acho que tem novos autores aí que vêm trabalhando essa linha de querer fazer coisas mais polêmicas. Esse teatro mais denúncia, mais eu isso. acredito que sim. É que hoje o pessoal precisa vender, né? Precisa encher o teatro. Isso existe, né, Carlinhos? Não vai ficar bravo de novo, porque não pode polemizar com você. Hoje o pessoal precisa encher o teatro, então acho que os pensamentos são outros, é eu isso? acho que não é isso, eu acho que tem público para tudo, né? Mas você defende, hein? Tem público para tudo, eu acho que tem gente que gosta de assistir mais esse teatro polêmico, esse teatro mais cabeça tal, que geralmente tem ali, a gente fala do teatro da Praça Roosevelt, né? Que são peças mais polêmicas, que é os sátiros, que tem textos de Sartre, são peças que vão polemizar mesmo, com nudismo, com cenas de sexo, que a ideia é mexer com isso. Eu acho maravilhoso também. Ô Carlinhos, mas Plínio e Nelson não era assim, não, né? Isso era uma outra época. É diferente. Ali Hoje, realmente hoje lá e hoje a polêmica o ela vai para um sarrafo lado, ela vai mais para um lado
mais agressivo, né? Apela um pouquinho, Carlinhos? Eu acho. O que você Eu acha? sei, eu acho que depende muito. Não vai falar mal, gente, pelo amor de Deus, hein? Não estamos falando mal de vocês. Eu sou da Aliás, opinião assim, do Carlinhos. se vocês quiserem vir aqui no programa seria falar ótimo, da hein, peça Carlinhos? de vocês, poxa, Carlinhos, vou traz amar, alguém. eu vou adorar, porque a gente vai entender ainda muito mais. Isso que eu ia te falar, Carlinhos, mais. traz alguém, né? porque é legal escutar a outra parte. Eu Às vezes a parte quero que só muito, eu apanha acho que isso é legal. chato. Não, eu acho legal. Vê traz, porque ó, nós fizemos um programa aí que foi um sucesso, falamos dos Black Blocs, né? Cara, foi muito legal, Carlinhos, ouvir a outra parte. Porque, eu acho Lígia, muito não sei legal. o que, tá na praça. Não, meu, vem aqui contar o então, que você quer eu passar. vejo que as peças do Sartre, elas são mais polêmicas e elas vão mais a fundo, elas entram mais nessa coisa do nudismo, de mostrar um pouco mais de eu não digo que agredir, mas de entrar mais a fundo de uma coisa mais polêmica. Teatro né? contestação, né, Carlinhos? Exatamente, então eu acho que é Teatro legal. Oficina, Zé Celso, Acabamos né, de falar do Zé Celso. grandes, né? E aí é legal. Então acho que é legal a gente pensar em num espetáculo. Teatro Contestação. É o nome de um teatro ou um estilo de teatro? É uma linguagem, né? Que é a do Plínio, né? Que entra o Zé Celso, esses dramaturgos e diretores que têm como característica essa linguagem. Eu queria lembrar o nome de uma peça que não me vem à cabeça, que ficou muito tempo ali nos Sátiros, que era uma peça totalmente polêmica e foi um grande sucesso. Eu talvez até o final do programa eu lembro, mas eu quero trazer alguém. Pô, Carlinhos, vai lá, faz um convite. Rumos e Trilhas está aberto para todo mundo. Acho que vai ser bem legal. Vai ser bem legal trazer e escutar o que ele tem para falar, né? Bem legal. Leonardo, Oi. se o pessoal quiser encenar aqui uma peça do Zé Celso, é permitido? Gente, como Nossa, Carlinhos, ele tá meio eu posso falar a palavra? Ele tá meio pornográfico. Sabe quando a pessoa começa só a pensar naquilo? Não, e a carinha? Tudo leva aquilo. Você vê que tudo ele amarra para aquilo. Você já Pode percebeu? ou não pode? Gente, você tá, amor. Ele tudo amarra. Ô, Diego, desculpa, tá, Diego? Você, pô, tudo uma bem. boa vontade, você veio aqui, explicou tanta Não, coisa e eu pra falei, gente. pô, Diego, vai lá, é Porra, legal. Diegão, olha, perdão, cara. Porque, olha, Diego, gente, o tão Diego fez sério. 2 perdidos, mas ele assim, se você ficou fazendo, como é, de mendigo na praça lá, no Teatro Municipal, O laboratório. gente, um mendigo de olho azul e loiro, eu levo pra casa. Ele ia ser o mendigo gato. Você era aquele mendigo que estourou, tirou fora. Pô, o cara ficou na boa, meu. Nossa, gente. Então, Diego, mais uma vez, você desculpe, mas são cláusulas, contrato, ele tem que participar. O programa ele é assim, não vai editar, então o cara fala tem que ir. Como nós estamos de tempo? Desculpa, Faz tá? parte. Carlinhos, eu vou liberar, Muito eu tô liberando. Legal. Pode ir, que a coisa tá andando bem. Não, é porque assim, a gente falou de Plínio, falou de Nelson e tal, mas o Plínio, com toda essa coisa de falar do teatro marginal, do teatro, ele foi a pessoa que melhor retratou o ator através de um texto que ele criou sobre o ator. E eu gostaria de ler esse texto aqui. É com você, Carlinhos, pode ler. Vamos Você lá, quer alguma estamos com os coisa? ouvidos Tira o abertos. som, tá bom o som, vai te Tá atrapalhar. ótimo, não tem nada, tudo... Você vai criar um clima, você vai ler ou você só eu vai... vou ler, Você vai vou ler. Uma interpretar, leitura Carlinhos? Não, básica. eu vou ler porque é um texto lindo. E aí, alguém mexeu em alguma coisa. Plínio Marcos se manifestou. Olha lá, você falou, tá vendo? Tá vendo só? Tá vendo? Fica falando, Vai fica. mandar bem aí, hein? Fica falando. Tem um barulho agora. Pode ir. Pode Plínio, ir? é Plínio. Lê o seu texto aí. Plínio é uma homenagem, só isso. Né? O texto se chama Ator. Por mais que as cruentas e inglórias batalhas do cotidiano tornem um homem duro ou cínico bastante para fazê-lo indiferente às desgraças e alegrias coletivas, sempre haverá no seu coração, por minúsculo que seja, um recanto suave no qual ele guarda ecos de sons de algum momento de amor que viveu em sua vida. Bendito seja quem souber dirigir-se a esse homem que se deixou endurecer de forma a atingi-lo no pequeno núcleo macio da sua sensibilidade e por aí despertá-lo, tirá-lo da apatia,
essa grotesca forma de autodestruição a que por desencanto ou medo se sujeita e por se inquietá-lo, a comovê-lo para as lutas comuns da libertação. Os atores têm esse dom. Eles têm o talento de atingir as pessoas nos pontos nos quais não existem defesas. Os atores, eles, e não os diretores e os autores, têm esse tom. Por isso, o artista do teatro é o ator. O público vai ao teatro por causa dos atores. O autor do teatro é bom na medida em que escreve peças que dão margem a grandes interpretações dos atores, mas o ator tem que se conscientizar de que é um Cristo da humanidade e que seu talento é muito mais uma condenação do que uma dádiva. O ator tem que saber que para ser um ator de verdade vai ter que fazer 1001 renúncias, 1001 sacrifícios. É preciso que o ator tenha muita coragem, muita humildade e, sobretudo, um transbordamento de amor fraterno para abdicar da sua própria personalidade em favor da personalidade dos seus personagens, com a única finalidade de fazer a sociedade entender que o ser humano não tem instintos e sensibilidades padronizados como os hipócritas com seus códigos de ética pretendem. Eu amo os atores nas suas alucinantes variações de humor, nas suas crises de euforia ou depressão. Amo o ator no desespero da sua insegurança, quando ele, como viajor solitário, sem a bússola da fé e da ideologia, é obrigado a vagar pelos labirintos da sua mente, procurando ser o mais secreto íntimo nas afinidades com as discussões de caráter que seu personagem tem. Eu amo muito mais o ator quando, depois de tantos martírios, surge no palco com segurança, emprestando seu corpo, sua voz, sua alma, sua sensibilidade, para expor sem nenhuma reserva toda a fragilidade do ser humano reprimido e violentado. Eu amo o ator que se empresta inteiro para expor para a plateia os aleijões da alma humana, com a única finalidade de que seu público se compreenda, se fortaleça e caminhe no rumo de um mundo melhor, que tem que ser construído pela harmonia e pelo amor. Eu amo os atores que sabem que a única recompensa que podem ter não é o dinheiro, não são os aplausos, é a esperança de poder rir todos os risos e chorar todos os prantos. Eu amo os atores que sabem que no palco cada palavra e cada gesto são efêmeros e que nada registra nem documenta sua grandeza. Eu amo os atores e por eles eu amo o teatro. E sei que por eles que o teatro é eterno e que jamais será superado por qualquer arte que tenha que se valer da técnica mecânica. Este é Muito bom, Carlinhos. Muito bom, Carlinhos. Muito bom, nota 1000, Carlinhos. Então esse é um Esse texto é de Plínio Plínio Marcos, Marcos, é uma carta de amor mesmo, Mas né? é um cara que escrevia textos polêmicos, crestos, fortíssimos, tem a Ao sensibilidade mesmo tempo, essa sensibilidade. de escrever um texto maravilhoso definindo o ator. É fantástico. Deve ser um dos melhores textos pra vocês, hein? Sim, é maravilhoso. Né? Para mim Vocês isso é um conhecem- hino do ator. Isso que eu ia falar isso agora. Esse aí devia ser cantado nas escolas lá onde Um vocês mantra. estudam e tal. Muito legal ele ter essa percepção, hino, né, né? Carlinhos? O hino do Maravilhoso. ator, isso. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Gente, depois de um texto dessa emoção instalada aqui na Rumos e Trilhas, vamos seguir o nosso caminho, Sr. Douglas? Simbora. A gente vai Vamos. colocar depois esse texto aí na página do... Ô, Pô, Carlinhos, muito legal. É isso que eu ia vamos falar. pôr esse Por favor. texto lá pra todo mundo compartilhar e vai ser Compartilhar bem na minha bacana, página vai ser também. bem bacana. Gente, vamos seguindo o papo como sempre, toda terça cultural, essa maravilha, essa gostosura, essa delícia estar conversando com Obrigado. vocês. Não, você não. Gostosura, adorei essa palavra, Carlinhos, Léo. uma delícia ter ele aqui do nossa companhia. Diegão, porra, cara, muita inteligência aí, um conteúdo, passou muita coisa bacana pra gente. E, cara, deixa aí agora o que você tem pra falar, se tiver com alguma peça, algum trabalho, algum projeto. Vamos agora pra aquela nossa Pede emprego, pincelada é o momento final. agora. Pede emprego. Deixa Rodrigo- seus... Momento, O Rodrigo contato. Shore conseguiu, tá de gari. Conseguiu? Gari. Ah lá, que beleza. Então, você viu que aqui funciona. O rapaz veio aqui, tava num momento difícil, já tá lá recebendo e registrado. Legal.
Rodrigão, então agora é com você, cara. Deixa seu recado, deixa seu e-mail, contato, o pessoal quiser falar com você, mandar e-mail. A hora é agora. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Carlinhos pelo convite, vocês, é um prazer estar aqui, abrindo esse espaço para falar dos Dois Perdidos. E a gente vai retomar agora em agosto a peça na mostra, primeiramente, e depois a gente fica em cartaz durante um tempo, mas isso é a Regiane Arruda, que está dirigindo a gente, que está fazendo esse meio de campo, procurando os espaços e etc. E quem sabe o Carlinhos também não patrocina um espaço aí pra gente. Pedido no ar e ao vivo. Ao vivo não, né? Gravado, mas que não será editado. Então vamos ver a resposta do Carlinhos, né? Porque não está editado. Pois é, a gente pode conversar, né, Douglas? Aqui é um jogando pro outro, aqui é uma loucura. Diegão, se quiser mandar um abraço aí pro pessoal do elenco, deixa seu e-mail, seu Facebook. Quem é o elenco? Fala do elenco. Deixa o seu Facebook, deixa pra todo mundo. Então não tem um lugar definido ainda. A peça vai retomar, mas não tem um lugar definido, certo? A gente vai apresentar na mostra. Mas onde é a mostra? Isso que eu ia falar. Então, a Regiane Arruda, que é a nossa diretora, que tá ainda tá agilizando tudo isso. Deixa o Facebook a gente tá de férias, na verdade, legal, agora legal. Deixa o Face dela, o seu, aí o pessoal vai entrar em contato com você, você vai ver, pode ficar tranquilo. O e-mail é Diego, D de dado, L de lata, Rendes, HENDGES, @gmail.com. Tá? Meu agradecimento é para toda a equipe do Newton Travesso, a nossa diretora Regiane Arruda, ao elenco, que é Matheus Pamplona, Marcolino, a galera... Esqueceu? Não tem problema, sobrenome. Manda um abraço pra todo mundo, tá ótimo. Eu adoro, eu sou Rafa. Tem o Matheus Pamplona, eu sou Carlinhos Augusto. São 5 atores, tá, galera? Fica aí um abraço pra todo mundo. Meu agradecimento pra todo mundo. Pede desculpa. Eu esqueci alguém. Não, sobrenome, gente. Sobrenome é sempre difícil. O meu ninguém sabe até hoje. Aí fica difícil. Eu faço uma cerveja, me dá uma Hengs. Me dá uma Hengs. Gente, Diegão, mais uma vez, cara. Obrigado, valeu o bate-papo, foi ótimo. E agora, né, ele, Carlinhos, o que o senhor tem pra essa semana? O que o senhor anda fazendo? Suas viagens, suas pontes aéreas ou pontes aéreas, eu já não sei como é. Adoro. Como que você tá aí? Passa aí os seus projetos. Eu sou quase uma Bianca. É muita propaganda, assim, é muito jabá aqui, viu? É muito jabá, você tá voando de graça? Eu vou de graça. Eu também quero, entendeu? Agora. Eu vou de graça. A Bianca me dá a passagem de graça. Gente, hoje, na verdade, eu quero, assim... hoje eu começo a ensaiar a peça do Daniel Yazzi. Ai, bacana. Hoje é o primeiro dia de ensaio. Daniel, um abração, hoje hein? Começamos o ensaio do Cura Ele, Cura Ela. Legal, que estreia lá no Teatro Ruth Escobar em setembro. E também recebi um convite oficial do meu grande amigo, diretor, ator, fotógrafo, Paulo Emílio Lisboa, que eu quero trazer ele aqui, porque ele fez uma exposição linda, eu já comentei, sobre, por exemplo, Jarbas foi Fred Mercury, ele transformou os atores e ele fez uma exposição fotográfica e doou tudo para a PAI. Já e foi está muito legal, foi bem legal. Nossa, sabe que está com você. E ele escreveu uma peça chamada Eu Não Sou Bistrô, né? Que é maravilhoso, que estreia em outubro. E eu vou ter o prazer de estar no elenco. Grande como ator, né? Ao lado do nosso querido Eduardo Galvão, que é fantástico. E eu recebi hoje esse convite, então estou muito feliz. Nossa, o Carlinhos E vou fazer o espetáculo Eu Não Sou Bistrô. Quando estreia? Né? Estreia em outubro, se Deus quiser. Teremos, pro segundo semestre, teremos muitas promoções do Rumos e Trilhas e só peça boa, gente. Patrocínio e tal, então muito legal. Também quero dizer que o Courage for You foi um sucesso em Porto Alegre, foi maravilhoso esse final de semana. Lotou lá o Teatro do SESI. Agora vocês estão lá? Já acabou, foi uma semana foi um só. Final de semana. E essa semana estaremos em Recife, né, com o Courage for You. O Carlinhos, agora vocês estão fazendo então só pontuais assim, um final de semana? Só pontuais, Então agora tem Recife, depois descanso uma semana,
aí depois vai para Salvador, depois vai para Curitiba, Paulínia e São Paulo novamente, que aí vocês estão todos convidados, né? Douglas vai, chiquérrimo comigo. Certeza. Né? Quando que vem pra São Paulo? Final de agosto. Né? Ótimo. E claro que você vai estar comigo na estreia, amor. Estaremos, com certeza. Nossa, Que sucesso, Show. grande Carlinhos. Ô, Carlinhos, vamos pensar numa promoção gigantesca Bombástica, pra essa vamos estreia, hein? Então, assim, foi uma semana maravilhosa. Ontem também eu estive em Campinas com a minha querida Cris Matalo, que é coreógrafa, e que nós vamos aí fazer um festival de sapateado que acontece incrível. 15, 16, 17, 18 e 19 de outubro no Teatro Caritas, e com coordenação da Cris Matalo, que é uma das maiores coreógrafas de sapateado do Brasil, e é a coreógrafa do Crazy For You. Bem, Carlinhos, Então, enfim, acho que nós precisamos muito dedicar trabalho. um programa só pra sua agenda, né? Deixa Porque- o cara falar, pelo amor de Deus. Ele vai manda tá legal. eu falar. Emocionado e feliz. Ô, Léo, Você tá muito... Peraí, Entendeu? só um minuto. Ô, Léo, corte seu microfone, por favor. Corta o seu próprio microfone, deixa o cara falar. Eu também quero agradecer ao Laboratório Del Bono, que eu fiz hoje o exame de fezes e foi cortesia. Você tá... Você disse que ia falar sobre eles aqui, né, Carlinhos? Mas que merda, hein, Carlinhos, Carlinhos? mas você Porra, tá que pagando merda, hein? todo mundo por Eu aqui? fiz uma ressonância Carlinhos, você tá achando que magnética. aqui é a maquininha de débito? eu Você adorei paga a todo mundo por ressonância. aqui, é isso, pô? Entrei naquele tubo, fiquei nervoso, mas aí eu falei, Douglas. Quente, gelado. Aí me veio o Douglas na Sentiu as cabeça. sensações, Muito né, bom, Carlinhos? muito bom, Quente, gente. Vamos frio. seguindo. Então, mandar o nosso abraço para... Peraí, eu O acho que quê? o Carlinhos, ele tá fazendo jabá e vem falar assim, ó, faz Então, aí, cara, eu ele paga faço tudo um por anúncio aqui, pra é o que eu vocês, falei. né? Tá passando, o cartão ele passa aqui. Já tá tudo aí, otário ó. aqui, só Não, eu e mesmo. agora eu vou Mas dessa vez já fazer, tava eu vou fazer acordando o novo, teatro. Agora eu vou fazer o teatro, e agora não é jabá, agora é uma homenagem, é um carinho, é um beijo que eu quero mandar. Essa semana eu também tive o prazer de receber meus primos de Bauru aqui, que já são fã da rádio, escutam Puta, a que rádio. legal. Um beijo Nomes, pra todos nomes, eles. nomes deles. São os únicos que escutam. Mas já escutam, Carlinhos, pelo Já amor são de Deus. quantos? 3? Né? Que é São três. que é o João Eduardo, a Cris, João, um abraço. Cris, um beijo. a Bia, Bia, um beijão. o Gabriel, Gabriel, aí tem outro abraço. a tia Cília e o tio José, lá de Bauru. Tias, Beijo, tias. Depois tem a beijo. minha prima Rita, aqui de São Carlinhos, Paulo, fala a pra eles virem aqui Neuza, um aqui de dia, São Carlinhos. Paulo. Carlinhos, manda eles virem Manda aqui vir contar aqui um dia história. pra Olha gente aqui, olha, fazer um aqui tem plateia, despojado. arquibancada, ninguém tá vendo Tá nada. todo mundo aqui. Tem Você viu que tem tem umas uma pessoas aqui do lado plateia. do vidro, do lado de fora. Meu, Né? manda vir, Foto. Carlinhos. Aliás, outro dia perguntaram se isso aqui era um guarda-chuva, se estava chovendo. Então, Carlinhos, isso aqui é é um pra segredo, proteger. isso é um segredo. Isso é pra proteger, Carlinhos. Isso Manda faz todo parte da mundo. produção. Um abração Então, ao a pessoal de Rita, Bauru. o pessoal de Bauru, meus primos de Aproveitando Bauru. pra todo mundo de Bauru, que é Né, que uma cidade é muito legal. maravilhosa, delícia. E meus primos de São Paulo também, que eu amo, que eu adoro, que é a Neuza, a Rita, o Luiz, o Felipe. Neuza, a Rita, Tabata. Luiz, Felipe. Certo. Um abraço beijo do pra Rumos todo e Trilhas. mundo que é amigo do Estamos Carlinhos. esperando Pra vocês aqui. vocês. Vem aqui um dia que Tá? nós vamos perguntar as coisas Escuta o do programa, Carlinhos. entendeu? Tá lavando a louça, põe no computador, escuta. É amigo entendeu? do Carlinhos, é nosso amigo. É isso aí, tá em casa. Gente, vamos seguindo aqui com Rumos e Trilhas. Então, aproveitando, mandando um abraço para Pet Shop Sé. Gente, É, eu quero mandar um beijo pros meus gatos também. /Pet Shop Sé. Os seus gatos que venham em Pet Shop Sé. Procure a Daílton. Os gatos, os Tem uma Jarbas. areia. Eu vou lá. Uma areia sílica. Fala pro Jarbas que a areia que ele tem que usar é areia sílica. E que se encontra ali com a Daílton, que é um sucesso. Ele tá vendendo igual água. Gente, e um abraço, né, pra Escolinha Algodão Doce, pra Vera. Um abraço pra todas Vera, um elas, abraço ó. pra você, pro seu Jairo. Um abraço pra Vera, El. Todo mundo aí que tá Tatiane. escutando. Tatiane, todo mundo, obrigado, viu? beijo Obrigado pra pela todo audiência. Vamos seguindo, Ah, eu só Douglas. posso dar mais um beijo? Douglas! Só um beijo só. Eu acho que eu vou começar a te Quer- chamar agora de quer- Carlinhos Pires. Quer. Porque o nome dele é Douglas Pires. E o senhor não deixa terminar, não deixa Você é nada. Douglas Pires? Sim, senhor. Deixa eu ser só xícara. Que piadinha. Nossa, Luiz. Meu Deus, acho que até merece uma vinheta. Grande Carlinhos. Deixa eu falar agora. Pior. Eu esqueci de dar também um beijo lindo pro meu querido afilhado, que é o Alanzinho. Alanzinho, que é lá de Tubarão, que tá chegando hoje em São Ih, Paulo. meu pessoal tá espalhado, hein? Que Bauru, é- Tubarão. Que é um fofo, é um querido, vai ser ator, cantor.
Zabotti. Alan Beijo. Zabotti. Amo você. Aí, a Rumos e Trilhas tá junto, um abraço pra você. Douglas, Mariana, agora precisa que eu vá, que é a sua vez. Agenda. Vamos lá, o Sesc tá com uma programação incrível, tem muitas dicas lá. Eu vou falar de uma só, tá? Porém, entrem no site, porque tem muita coisa bacana acontecendo. Uma delas, dentre várias, né, que eu já falei, é uma homenagem da Elza Soares ao compositor gaúcho Lupicínio Rodrigues. Maravilhoso. Bom, Carlinhos, matei? Eu adoro o Lupicínio. Lupicínio Rodrigues. Qual Sesc que é, Mari? Sesc Santana. Sesc Santana vai de 10 a 12. Quem vai estar lá? Fala aí. Quem? Elza Soares. Elza Soares eu cantando quero Lupicínio ir. Rodrigues, é Vamos, isso? Eu quero ir. Quando é isso? Vai ser um Eu vou. De espetáculo, 10 a hein? 12 de junho. Caracoles. De quinta a sábado, às Elza 21 Soares cantando Lupicínio horas. Rodrigues. Você vai, Maria? É muito Eu bom, vou. as músicas dele Tá é muito quero ir boa. Carlinhos, vamos junto? Vamos junto. Eu acho que a gente precisa sair um pouco mais, Vamos, tem mais vamos, amigos. Então vamos. Saindo mais daqui, família. vocês podem ir. Só me liga antes. Só me dá uma ligada, senão a gente pode ir com a roupa igual. Eu te empresto meu Meu rímel. Deus do céu, vamos seguindo aqui. Carlinhos, então muito obrigado mais uma vez, tá? Te agradecendo pela presença e te agradecendo sempre por trazer um convidado nota 1 milhão. Sempre um bate-papo, não tem o que falar, né? Sem palavras. Eu que agradeço, eu já estou apaixonado pelo programa. Vai ter que me aguentar muito tempo. Vamos, se Deus quiser, você também vai aguentar. Deus gente. quiser. Se mandar embora, eu já tenho meu amigo Leandro lá da associação lá dos advogados jovens, né? Para processar Ele você. vai interferir por você, é isso? Claro, ele vai me defender, claro. Não, é que assim, aproveitando até mandar um abraço para Lopes Navas Adquian, tá? Que é o escritório de advogados associados, sempre nos ajudando no nosso Quinta Legal. E, gente, nossa programação, Que, hein? aliás, eu quero dizer que eu adicionei o Navas, mas ele não respondeu. Não, ele vai responder. Fica fez tranquilo. Ele é um omitido, mas advogado tudo bem. muito atarefado. Eu também Carlinhos. sou um ator Calma, atarefado. Carlinhos. Calma, Carlinhos. Fala. Calma, Carlinhos. Tudo bem, a estrela sou eu. Calma, Carlinhos. Sem um ataque de A estrela estrelismo sou eu, agora. a Sem um estrela ataque sou de eu. estrelismo. Boa, Gente, Carlinhos. vamos seguindo que o programa já está indo para 3 horas e 17 minutos. Adoro, tô ganhando audiência. Lembrando Ganhando tempo. a Tem nossa frase, programação. viu? É quase um domingo legal. Toda noite. É porque vai dando Vamos fazer certo, casos vai de esticando. família. Você já percebeu? Vai dando certo, vai esticando, Carlinhos. Então, lembrando vocês, todo dia na semana, de segunda a sexta, às 20 horas, uma novidade, hein? Então você coloque lá. Nem vou mais falar qual o dia, o que vai passar. Coloque lá às 20 horas e tem uma surpresa. E o beijo doce. O beijo doce. O Carlinhos não quer que o programa acabe. Beijo doce. Você gosta Que tanto assim do programa? Eu amo. Por isso você não deixa terminar? Eu amo. Eu acho que segunda-feira eu acordo numa euforia, que você não faz ideia. Eu acordei às 6 da manhã, fiz o cabelo, fiz a Tomografia. Aproveitando, então eu vou mandar o meu beijo doce, como é de costume, pra minha doce Priscila. Priscila, um beijo. E minha doce Priscila, sempre escutando, sempre apoiando e tudo mais. Carlinhos, o seu beijo doce, já que você lembrou. Priscila, deixa o Léo, por favor. Queria dedicar um beijo doce. Diego, esse momento é o nosso momento onde mandamos o nosso beijo doce. Você tem alguma pessoa especial que você manda o seu beijo doce? Fique à vontade. Beijo doce. Como você pensou? Pode mandar pro pai, pra mãe. Tiago, não, o Diego parece que ele vem ligado, né? Beijo doce. Parece que ele tá ligado. Sério, né, Carlinhos? Ele é sério. Ele é uma coisa pro Marcos, Beijo né? doce pra minha mãe, Odete. Pra minha mãe, Odete. Pro meu pai. Pra minha namorada, Ana. Pronto, meu Olha, beijo doce. maravilha. Muito bom. Muito bom. Mari, né? e você? Pra quem vai o Eu não mandei o meu beijo ainda. doce? Não, você já fez a sua gracinha. Não, eu fiz a minha gracinha, mas eu quero mandar meu beijo doce. Vai, Maria, no seu beijo doce. O meu beijo doce vai pro meu marido Jairo. Que Beijo delícia. E voltando Já existe. reclamações, né? O Carlinhos, reclamações Ele de é- Carlinhos. Carlinhos, por favor. Eu acho que o Jairo é uma entidade. Por favor, Carlinhos, o seu beijo doce, Carlinhos. Então, já que você reclamou. Gente, o meu beijo doce vai para a pessoa mais doce, mais querida que eu conheço.
Douglas. Grande Douglas, sempre ganhando, sempre tendo esse momento Douglas, ele especial. sempre tem espaço, né? Douglas, agora eu vou tirar a música, porque agora chegou sua vez. É um momento, né? Não, o seu beijo doce não é a frase ainda. Então, eu tava olhando aqui nas coisas da Mariana. Também vai ter Ângela Maria no Sesc Belenzinho, cara. Que ela vai interpretar os clássicos da MPB em voz e violão. Dia 10, no Sesc Belenzinho, quinta-feira, às 21 horas. Mas não foi Ângela Maria, no perguntado. Sesc. Isso não foi perguntado. O seu beijo Não doce. contrariar. Vai, Você Douglas. foge do assunto, né? Você não vai falar? Beijo doce, do. Passo. Gente, vamos seguindo aqui então para terminarmos o nosso programa. Senhor Douglas, a frase do dia. Essa é a vinheta agora da frase do dia. A frase do dia é o seguinte, Léo. Eu reservei uma frase tão bonita. Eu vou falar duas, pode ter então. duas, Vou falar tem duas. duas. Uma só, gente, pelo amor de Deus. Legal, vou falar as duas. Eu tô pedindo. A minha pô. que eu sempre crio, né, de acordo com o tema, Isso. polemize. Essa é a frase do dia. Que lindo. Nossa, que coisa. Que criativo. Eu sei, eu Quase falei. um Plínio Vai Marcos. ter Nossa, dia- quase um vai sair Plínio bom Marcos. E vai ter dia que não vai sair Quase bom. um Plínio Marcos. Polemize. Ainda bem que ele tem uma segunda, hein? Ainda bem que ele tinha a segunda. Graças a Deus. É a imagem Diga, Douglas. importante. Essa aqui é da Mari, não vou deixar de falar. O alvo da minha pintura é o sentimento. Para mim, a técnica é meramente um meio, porém, um meio indispensável. Está atrelada ao Cândido Portinari. Né? Grande frase, grande Douglas, grande valeu, Mariana, Mari. grande todo mundo. Valeu, Vamos Mari. seguindo a nossa estrada. Obrigado, Carlinhos. Obrigado, Obrigado, Mariana. Obrigado, obrigado, Douglas. Obrigado, Diegão. Ah, E como disse nosso poeta, polemize! Polemize. Polemize! Web, a rádio